Na verdade, foi junto com a minha doula, né, a Cris, e a gente passou uma gestação super perfeita, era minha segunda filha, né, uma gestação que eu costumo brincar que foi muito empoderada, né, eu me senti muito bem a gestação inteira, sabe? E assim, eu arrumei a bolsa da maternidade num dia, ela faleceu no outro, e eu não sei a causa, né, de tudo isso, do porquê que ela faleceu. E aí, quando acontece com a gente, um mundo novo se abre, né? Eu não tinha me deparado com nenhuma situação tão próxima a mim nesse sentido, né? E aí a gente percebe o quanto que todo mundo está despreparado, até nós mesmos, né, que estamos passando por isso. As pessoas tentam consolar a gente, não sabe nem onde põe a mão para conversar, né? Não sabe se toca no assunto, se não toca no assunto. E como esse bebê não teve um convívio social, né, com as outras pessoas, muita gente tem dificuldade de entender esse luto, né, dessas famílias que passam pela perda gestacional e neonatal. A gente costuma falar no grupo que dor e amor a gente não mede por semanas de gestação, né? Então, muita gente fala, foi de comecinho, todo mundo tem essa perda, daqui a pouco você tem outro, né? Poucas são as pessoas que realmente validam o luto dessa família. E é muito complicado você passar por tanta dor sem ter essa dor reconhecida. Como você comentou mesmo no início, quando uma mãe perde um filho mais velho, provavelmente ela não vai ouvir o que a gente mais escuta. Calma, daqui a pouco você tem outro, né? Então, isso é um exemplo claro do quanto a sociedade tem dificuldade de entender esse luto que a gente passa, né? Então foi a partir disso. E tem pessoas, né, Perla, que às vezes eu percebo que elas não encaram um feto como realmente uma vida. Pensam que ali o bebê ele tá dentro da barriga da mãe, né? E que não tem nenhum sentido, não tem nenhum tipo enfim, de entendimento realmente da sua vida, mas tem sim, né? E a gente sabe, eu ainda não sou mãe, não fui mãe, mas a mulher, ela percebe realmente esse movimento ali, o bebê se desenvolvendo, a posição que o bebê está, e é uma vida. Um coração que já bate. A gente tem toda essa expectativa, né? Desde o positivo, a vida, especialmente da mulher, muda de ponta cabeça, né? Então, a gente já está pensando, se esse filho foi planejado, a gente já estava, né, imaginando ele lá na faculdade. Se esse filho não foi planejado, a gente já está... A vida vira de ponta cabeça e você vai ter que começar a se reorganizar, né, para recebê-lo. Então, assim, a gestação, ela muda a vida da mulher de qualquer maneira, né? E aí a gente tem toda essa expectativa, a gente tem todo esse apego a esse filho, né? Que, como você disse, realmente tem essa dificuldade de se entender que é um filho. O que a gente briga muito no grupo é que a sociedade dê esse espaço, não só a sociedade de uma maneira geral, mas até os profissionais de saúde, deem esse espaço para que, se a mãe quiser considerar essa gestação como um filho, que ela tenha esse espaço de falar, esse foi meu filho. Sabe que na Bélgica, eles não tratam, porque a perda gestacional ela é dividida em duas, né? Até a 20ª semana é considerado aborto. A partir da 20ª semana é chamado natimorto. Então, especialmente o aborto, ele não é considerado pelo pouco tempo, né? Mas na Bélgica eles falam assim, eles não tratam os nossos filhos como aborto, natimorto ou uma perda neonatal, que é após o nascimento. Eles se referem a eles como os filhos que tiveram uma breve vida entre nós. E é assim que a gente quer que a sociedade reconheça, que se for desejo da família falar que ela é mãe, que ele é pai, né, que aquela criança pertence àquela família, que a sociedade dê esse espaço, né, e entenda que não existe dor maior ou dor menor. Então, muitas pessoas falaram assim para mim, mas pelo menos você não ouviu ela chorando, então não teve tempo de se apegar, né? Como assim? Eu não tive tempo de me apegar. Então, esse respeito a essa dor dessa família que a gente espera da sociedade, né? Que a gente reconheça esse filho e que a gente possa... Eu sou mãe de duas, eu tenho a Clara, que tem 7 anos, e a Heloísa, que partiu aos 9 meses de gestação. Eu sinto essa maternidade, porque essa maternidade, ela não é como a gente gostaria. Ninguém já engravida querendo que o filho já morra, né? A gente não deseja isso de maneira alguma. Mas é uma maternidade que me ensina muito. Por exemplo, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês se ela não tivesse partido, né? Então é uma maternidade diferente, mas é uma maternidade. E Perla, vocês têm o Grupo Transformação, que faz esse trabalho muito bonito aqui na nossa região. E como essas pessoas
que passaram por isso, né, recentemente, seja a família, seja a própria mãe, ou outros membros da família, como que elas chegam até vocês? Nós temos o site, né? E nós temos as redes sociais, o Instagram, o Facebook, todos eles, Grupo Transformação. O símbolo é uma borboletinha. É só entrar em contato com a gente. Tem um WhatsApp lá também. Faz esse primeiro contato que a gente recebe e aí a gente já encaminha. Muitas pessoas querem participar dos encontros, muitas pessoas querem só conversar, né? Uma conversa com alguém. Então, assim, esse espaço é só chegar, é só mandar mensagem que a gente faz esse acolhimento. E aí, Pérola, tem uma outra situação. Tem muitas mães, eu já fui fotógrafa, inclusive especializada em gestantes e recém-nascidos com a newborn. E quando eu fazia fotografia dessas mães, principalmente daquelas que fizeram o tratamento para conseguir ter o seu bebê, a expectativa, né, delas era tão grande que eu percebi o seguinte: essas mães que faziam o tratamento, que às vezes já tiveram algum tipo de experiência com a perda, né, antes de conseguir realmente gerar esse bebê, elas iam para o estúdio já com 3 meses para garantir a foto. Já as mães que nunca tiveram nenhuma dificuldade, elas esperavam questão de dias para ter o bebê, ia lá com o barrigão todo grandão, toda inchada. E aí, Pérola, tem uma outra situação. Muitas delas, no meio do caminho, a gente percebia que infelizmente não vingava a gravidez e acabavam perdendo seus bebês. E elas tinham um medo de engravidar novamente, né? De passar por aquela experiência outra vez, que é realmente a perda de um bebê. E eu percebo aí no grupo de vocês que vocês também trabalham com isso, com essas mães, né? Para que elas tenham novamente a coragem e tentem outra vez serem mães. Na verdade a gente fala assim que depois que a gente perde um filho, ter um outro filho é uma opção desde que a família realmente deseje isso, né? A gente ouve falar muito em bebê arco-íris, logo seu bebê vem. A gente acolhe uma família já falando de um outro filho que você não sabe nem se existiu ainda, né? Ou se vai existir, se é desejo. Muitas mulheres não podem mais engravidar biologicamente falando, né? Muitas mulheres não querem mais engravidar, muitas querem, têm medo. Então a gente fala assim, o grupo ele ajuda a família a ressignificar a sua vida. Qual que é a sua vontade agora, né? O que a gente pode fazer para você voltar a ser feliz? Porque a ideia do grupo é transformar essa dor numa linda história. Como a gente vai honrar essa breve passagem do seu filho aqui, né? E como que a gente vai voltar, como a gente vai te ajudar a fazer você enxergar essa beleza novamente na vida. Então, essa é a ideia, porque um filho a gente não esquece e um filho a gente não substitui, né? Então, assim, se vier outros filhos, ótimo. Se foi do desejo dessa família. A gente trabalha, o grupo de apoio, ele é um grupo de acolhimento, nós não temos profissionais nessas rodas. Mas, às vezes, tem alguns assuntos mais delicados, como esse que você comentou, que é o medo de uma gestação pós-perda, que a gente tem profissionais que são voluntários, que mediam algumas rodas temáticas, como essa. Semana passada a gente fez essa, né? Como lidar com o medo de uma gestação pós-perda. Então, além do acolhimento, há alguns grupos que a gente fala edições extraordinárias, né, de encontros que são mediadas por profissionais. Mas a ideia principal do grupo é a troca de experiência entre pessoas que passaram. Tem pessoas que engravidam novamente e continuam frequentando o grupo. Tem pessoas que engravidam novamente e resolvem não frequentar mais. Tem pessoas que perderam 3, 4 vezes. Então, são mães de 3 e 4, não têm filhos vivos e continuam frequentando o grupo. Nós temos, assim, vários tipos de situações, né? Então, o grupo, ele é muito bacana porque você se depara com situações parecidas com as suas, diferentes das suas, mas que uma coisa é, assim, em comum. É esse amor que esses filhos trouxeram e a gente tem que aprender a lidar com a dor da partida deles. Então, essa é a intenção do grupo, né? Acolher e transformar essa dor numa linda história, que nem é o nosso lema, né? Então, é esse o trabalho do grupo. O Bosque Transformação é uma maneira da gente honrar esses filhos, né? Nós plantamos árvores em homenagem a eles, e vocês puderam ver como que tem toda essa parte de sensibilização, porque as pessoas falam, nossa, Perla, eu nunca tinha ouvido alguém falar desse jeito, quer dizer que
É assim? Então, o importante, gente, a gente sabe que não é maldade, é que a gente vive numa sociedade que falar de morte já é um tabu. Falar de morte de bebês é mais tabu ainda, né? Então, não existe o errado, não é porque você fazia de tal maneira que você não pode parar para refletir. Então, se antes você acolhia uma família falando, tudo bem, foi de comecinho, ou já você tem outro, agora você vai se policiar. Então, você não vai chegar e acolher uma pessoa desse jeito. Você vai falar sinto muito, dar um abraço, estou aqui para o que você precisar. Sim. É essa a ideia do grupo. Perla, boa noite, é Beto Garcia. Oi, Beto. Estou observando aqui você falando, eu li o release que você mandou aí deste grupo. Primeiro eu quero parabenizá-la pela sua atitude, que no sofrimento passou a gerar conforto para outras pessoas. E é claro que você, vivenciando tudo isso, você deve ter uma ideia. Eu penso como homem, qual a participação, qual a importância da participação do companheiro ou companheira num momento desse? O diálogo do casal é extremamente importante. Infelizmente, Beto, os pais são, por uma questão de sociedade mesmo, né? Então, se a gente for olhar o problema de uma maneira mais global, o homem, ele é ensinado, na sua grande maioria das vezes, eu tenho que ser o forte, eu tenho que ser, né? Não posso chorar, não posso demonstrar meus sentimentos. Então, o luto do homem e da mulher, ele é muito diferente. O homem, quando perde o seu filho, ele vai para o fazer, né? Então, ele quer voltar a trabalhar logo, ele quer... Eu tenho um pai no grupo que fala que depois que o filho dele morreu, foi a melhor fase profissional da vida dele, porque ele realmente mergulhou de cabeça nisso, né? Mas 3 anos depois que veio tudo à tona, porque você não esconde um sentimento muito tempo, né? E aí ele teve depressão, e aí ele teve vários problemas. Então, assim, o homem vai pro fazer, a mulher vai pro sentir. Nossa, como ela sente. E aí, às vezes, ela acha que o homem não tá sentindo, o homem acha que a mulher tá sentindo muito. Então, a gente fala que tem que ter esse equilíbrio do casal. O homem tem que puxar a mulher pro fazer, né? Sair daquela situação de inércia, né? E a mulher tem que puxar o homem pro sentir. Olha, tudo bem você chorar junto comigo. Então, é muito importante. Infelizmente, quando a família não tem esse diálogo, muitos casais acabam se separando, justamente por essas divergências, né? Mas a participação do homem, ela é importante, porém ainda muito pequena. A gente gostaria muito que fosse muito maior, né? Mas o grupo está aberto a acolher os pais, assim como acolhe as mães, e quem passar por essa situação e se sentir à vontade de compartilhar as histórias conosco. Às vezes a gente pensa que tudo acontece um pouco contrário do que deveria acontecer, né? Que um pai jamais deveria enterrar um filho. Um pai jamais deveria perder um filho. E sim, o contrário, né? A natureza agindo, e outra tirando coisa, os pais e deixando os filhos Nós viverem. falávamos sobre isso ontem também, com as perdas que tivemos ontem. E outra coisa, né? A família, quando ela descobre uma gestação, ela nunca pensa na morte, né? E principalmente nesse início, porque é muito novo, o bebê tá ali dentro da barriga, e no nosso imaginário, né? O bebê tá protegido de tudo, que nada realmente vai acontecer com ele. E é um mundo diferente do nosso, a gente tem que falar também sobre isso. Agora, Perla, eu achei muito interessante que além desta ajuda psicológica que vocês fazem com essa troca de experiência entre mães, e nós estamos falando deste grupo que ele serve para as pessoas de Araraquara, para pessoas de Matão, viu? Porque temos pessoas daqui de Matão que são envolvidas nesse grupo, então é para todos, por isso que a gente trouxe essa entrevista com a Perla. O que eu achei legal, Perla, é que vocês debatem muito as questões jurídicas, porque tem muitas famílias que desconhecem os seus direitos quando passam por esses momentos, né, Perla? Exato. Por exemplo, eu, no meu caso, eu sou professora da rede estadual, sou efetiva, e o meu regime trabalhista é estatutário, né? Diferente da maioria da população que é seletista, que tem carteira assinada, INSS. Então, por exemplo, eu na maternidade, a equipe vinha me falar assim, calma, Perla, agora você vai ter um período de licença, você vai conseguir se recuperar, porque muitas pessoas falam assim, mas pra quê, né? Não tem filho? Pra que vai ter licença? Gente, nós passamos por toda a parte de mudança hormonal, nosso corpo é outro na gestação, e tem toda a parte do abalo psicológico, enfim, a gente tem que se cuidar também. E aí eu voltei para casa crente que eu ia poder ter esse meu período de recuperação. Quando eu chego em casa,
a minha GOI, né, a minha supervisora falou assim, olha, Perla, infelizmente quem é da rede estadual não tem esse direito. Então, para você ter uma ideia do absurdo, se a minha filha tivesse nascido com vida, né, e ela tivesse morrido logo em seguida, eu teria direito à licença maternidade. Se ela, como ela morreu dentro da minha barriga, eu perdi esse direito. Aí as pessoas falam assim, mas tem direito à licença saúde. Tenho, meu médico me deu 60 dias que o Estado negou. Então, assim, além de passar por toda a parte da morte da minha filha, eu tive que passar por vários problemas trabalhistas para conseguir me recuperar, como negativa de licença saúde, enfim, várias coisas. A mulher que sofre um aborto, que é até a 20ª semana, ela tem 15 dias de licença de afastamento. Muitos médicos dão 5, 7 dias, e a mulher nem sabe desse direito dela. Aqui no estado de São Paulo é possível colocar o nome na certidão de natimorto do filho. Então, a minha filha tem o nome dela na certidão. Tem cartórios que não registram, tem hospitais que não passam a documentação. Então, é um assunto que a lei existe algumas vezes, outras a gente está buscando essa mudança. Por exemplo, no Piauí e no Rio de Janeiro já se mudou isso. Os estatutários têm direito à licença como as seletistas. A questão do nome, tem muitos estados que já mudaram também, que parece coisa pouca, né? E qual que é a diferença que faz de colocar um nome na certidão? Para quem passa. Para quem vive isso sabe. Eu lembro, assim, na minha cesárea dela, eu lembro de perguntar para quem estava lá se eu poderia dar um nome para ela. Então, assim, são coisas que não custam dinheiro, né? E que tem todo sentido para a família. Mudar a recuperação dessas famílias. É verdade. Né? Só para finalizar aqui com a Perla. Perla, vocês, a pessoa, por exemplo, da região que queira participar nesse grupo aí, vocês têm algum número de contato? Porque já tem mães interessadas aqui nesse grupo. Quem sabe até trazer a experiência de um grupo como esse aqui para Matão. O WhatsApp é 16, né? 98135-3685. E tem as redes sociais, @Grupo Transformação, tanto no Facebook como no Instagram. Nós fazemos encontros todo último sábado do mês, às 9 horas da manhã. Como a gente está nesse período de pandemia, os nossos encontros que eram presenciais se tornaram virtuais. E isso acabou, de certa maneira, facilitando com que pessoas da região e até de outros estados, e a gente já teve pessoas até da África, para você ter uma ideia, participando com a gente dos encontros. Então, o lado ruim da pandemia é que a gente não tem mais os abraços, né? Mas o bom é que mais pessoas tiveram a chance de ter esse ombro amigo para falar e conversar. Então, assim como o grupo, né? Tudo tem o seu lado bom. Com toda certeza. E tem pessoas dispostas de um coração enorme que estão aí para colaborar com essas famílias. E eu tenho certeza que a sua entrevista foi muito válida para essas pessoas daqui de Matão e de toda a nossa região. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua participação e dizer que estamos à disposição, e foi um prazer aí conhecer mais do Grupo Transformação. Nós que agradecemos, e pode chamar sempre que a gente tá sim para conversar, e que espero realmente ter tocado o coração, e mesmo que a pessoa não tenha passado por perda, tá? Se ela quiser conhecer mais, fica o convite, porque é importante a sociedade estar pronta para acolher quem passa. Então exatamente. É muito bom isso. Exatamente. Muito obrigada, Quem sabe Perla. Algum político abra o coração, né? E incentive coloque uma lei, né, sobre natimorto. Se vocês me derem licença, eu posso até falar já. Nós estamos com um projeto para essa mudança. Tem que ser uma proposta de emenda constitucional. Então, 2/3 dos deputados de São Paulo, né, precisam assinar um pedido para que esse projeto vá à votação. E nós temos lá no Facebook um vídeo explicando, e está rolando um abaixo-assinado. Então, se vocês puderem entrar, assistir o vídeo e assinar o abaixo-assinado, vai ajudar a gente. Com certeza. toda certeza.